Bom, eu acho que agora estamos ao vivo. Oi, pessoal. Eu sei que tem algumas pessoas aí, 6 pessoas assistindo agora. Sejam bem-vindos todos vocês. A gente vai falar sobre questões alienígenas, né, extraterrestres, corpos círculos, um pouco da religião ligado a esse ponto de vista e também um pouco da história. Vamos ver se tudo isso vai caber aqui, né, junto com esses assuntos, porque, enfim, são assuntos variados, são assuntos que chamam atenção. Ultimamente tem chamado a atenção até de pessoas que não acreditavam em esses assuntos. E sempre é bom a gente aprender, né? Sempre é bom a gente dividir as nossas experiências. E hoje, claro, com certeza, para falar sobre esse assunto, eu convidei o Caio, lá do Terra Oculta, no canal Terra Oculta, para falar sobre mais, porque ele estudou já há 25 anos sobre o assunto. Então, Caio, se apresenta para a galera. É um prazer ter você aqui. Obrigada por aceitar o meu convite. Obrigado a você, Simone, que me aceitou aqui nesse hangout aqui no seu canal, né? Estou muito feliz em participar hoje. E, como você já disse, eu já venho estudando há 2 décadas o fenômeno ufológico, né? E os crop circles também, e outros fenômenos que ocorrem por aí, né? E no caso, após 20 anos estudando, a gente descobre que a gente não sabe nada até hoje. E o que muitos pensam, por exemplo, que os militares sabem muita coisa, eu descobri que isso também não é uma verdade, infelizmente. Os militares sabem do fenômeno, sabem que ocorre, mas não sabem realmente a intenção de quem faz isso hoje em dia, né? E no caso agora, nesses anos todos que eu passei a investigar o fenômeno em si, que não foi somente no Brasil, né? No caso, eu investiguei pelo mundo afora, aí, né? Atualmente eu moro na Europa, em Londres, né? Após esses anos, eu descobri que há uma diferença, como eu já fiz um vídeo aí, entre alienígena e extraterrestre, né? Quer dizer, a mídia não faz bem essa diferença entre os dois, né? Nem Hollywood, apesar de Hollywood ter feito 2 filmes a respeito do fenômeno alienígena, né? Inclusive, um dos filmes está para ser lançado agora em 2014, que é A Perda de Tempo, né? Lost Time, que fala sobre abduções alienígenas, que seriam seres de outras dimensões, e não de outros planetas, né? Então, essa diferenciação não é bem feita por aí, né? E as pessoas continuam acreditando que tudo que a gente vê por aí vem de outros planetas, e não é verdade. Porque, na verdade, 70% do que a gente vê por aí no céu aparecendo é nosso mesmo. Ou seja, existe hoje em dia uma tecnologia desenvolvida por um governo em paralelo, onde tal tecnologia se encontra mais ou menos há uns 500 anos além do que a gente conhece de tecnologia e física. Os outros 30%, obviamente, são divididos em 2 categorias, os alienígenas e os extraterrestres. Quer dizer, extraterrestres que seriam de outros planetas. Bom, enfim, a gente pode começar a falar sobre os crop circles, como você falou, né? E aí, no caso, os crop circles seriam aquelas figuras geométricas, né, que ocorrem nos campos de trigo, ou seja, as plantações são dobradas. Não sei se você queria comentar alguma coisinha, Simone. Desculpe, eu estava aqui na correria aqui de mãe, né? Então, desculpe, eu não sei o que foi falado, mas obrigada por você ter comentado, dar um parecer rápido, né, para a galera. Então, gente, hoje vamos comentar sobre vários temas. A gente vai falar sobre OVNIs, rapidamente, né? Deixa eu ver aqui. O Corpus Ciclos vai ser o primeiro tema que a gente vai falar. Então, Caio, eu gostaria que você falasse, apresentasse para o pessoal e dividisse conosco a sua ideia, a sua experiência sobre esse tema.
né, eu sei que você mora aí na Inglaterra, e na Inglaterra tem muito a incidência de aparições nos trigais, né, esses desenhos geométricos. Inclusive, gente, eu tinha falado para vocês que eu ia trazer uma pessoa que entendesse bem mais do que eu, e esse é o Caio, né? O Caio está dando um parecer muito bom aí para vocês. Caio, então, eu gostaria que você falasse mais um pouco sobre o Copper Circles. Eu não sei se você chegou a comentar agora. Na verdade, eu comentei que eu ia começar o assunto sobre os Crop Circles, né? Na verdade, os Crop Circles, eles ocorrem não só recentemente, mas eles já ocorrem há centenas de anos aqui na Inglaterra. Você vê livros antigos de 1650 descrevendo os Crop Circles, né? Quer dizer, fazendeiros naquela época encontravam tais figuras geométricas nas plantações, né? E, infelizmente, hoje em dia a mídia, né, divulga muito isso como uma fraude, né? Como uma fraude feita por pessoas que se utilizam de tábuas e cordas para pisar nas plantações e formar essas figuras geométricas. O que não seria totalmente uma inverdade. Há pessoas tentando fazer isso com tábuas e cordas. Mas quando as mesmas tentam fazer isso, a figura sai totalmente imperfeita e as plantas são danificadas, coisa que não ocorre no verdadeiro fenômeno do Crop Circle. O verdadeiro fenômeno do Crop Circle, as plantas, na verdade, elas se dobram, elas deitam por efeito de micro-onda e energia plasmática. E elas são cozidas, mas apesar de serem cozidas as plantas, elas continuam crescendo e de maneira até mais rápida e se tornam maiores as plantas. E o fenômeno em si, o verdadeiro Crop Circle, você não encontra nenhum tipo de pegada ou de evidência que ali passou um ser humano para fazer aquilo ali. E geralmente as figuras geométricas, elas aparecem da noite para o dia, feitas em questões de minutos. Já foram filmadas essas aparições, ou essas formações se formando em 1991, e verificou-se que são bolas de plasma energética que sobrevoam as plantações. Conforme elas vão passando, elas vão se formando, através de não só micro-ondas, mas com eletromagnetismo também. Numa região onde você encontra Crop Circles, você vai encontrar altas cargas eletromagnéticas. Como qualquer fenômeno UFO, a gente encontra isso. Radiação e eletromagnetismo de uma maneira fora do normal. E dentro do Crop Circles, por exemplo, se você entrar no Crop Circle e medir o eletromagnetismo e a frequência que essas ondas emitem, ao redor do Crop Circle você vai ter 210 MHz. Dentro do Crop Circle você vai encontrar variações até de 600 MHz. E todo equipamento que você traz para dentro do Crop Circle, como máquina fotográfica, câmera, geralmente eles tendem a falhar. A energia da bateria é sugada pelo Crop Circle. E isso prova o quê? Que existe ainda o fenômeno ocorrendo, apesar de ter sido feito. Existe uma ponte de ligação, como se fosse uma porta aberta para uma outra realidade, após a formação do Crop Circle. E, na verdade, o Crop Circle, ele vem se tornando cada vez mais complexo, desde 1991 até hoje. Ou seja, cada ano que passa, ele ocorre, geralmente, no verão aqui na Europa, ou seja, nos meses, principalmente de junho, julho e agosto, ocorre. E na região de Wiltshire, na Inglaterra. E isso atrai muita gente para essa região. E o que acontece é o seguinte: as pessoas, geralmente, elas se interessam pelo fenômeno porque ninguém tem explicação até hoje razoável para o fenômeno. Há muitas teorias para o fenômeno. Agora, o que se sabe é o seguinte: as figuras geométricas que se formam no campo do trigo, né, apesar de serem figuras em duas dimensões, em 2D, né, que são impressas no chão, sabe-se hoje em dia o objeto que formou aquela figura quando encostou no solo, na terra. Esse objeto, ele além de ter 3 dimensões, ele teria uma 4ª dimensão, um objeto de uma outra dimensão. E como se sabe isso hoje em dia, que o objeto que formou o Crop Circle vem de uma outra dimensão? E quando você mede a radiação ao redor do Crop Circles, pela diferenciação de frequência, quanto mais você vai se afastando do Crop Circles,
você consegue detectar a forma do objeto que formou o crop circles. Então, para só ter uma ideia, o que eu estou falando? Se você estiver num lago e atirar uma pedra no lago, a pedra vai formar um monte de ondulações na água, ondas, né? Se a pessoa não viu o formato da pedra, mas estudar essas ondas na água, ela, através de uma simulação matemática, ela vai chegar à conclusão ou vai descrever a forma do objeto que formou aquelas ondas na água. Então, se você estudar as ondas da água, é a mesma coisa que você estudar as ondas ou a frequência eletromagnética que se encontra em cima do crop circle. É uma coisa até meio maluca de se falar. E outra coisa que se observou, que, por exemplo, todo som produz uma vibração. E a vibração que é produzida pelo som forma uma figura geométrica. Se você pegar uma placa, por exemplo, de metal, pôr areia em cima e formar um som embaixo, dependendo da vibração, você vai começar a verificar que naquela areia há formação de figuras geométricas através do som. Isso a gente chama de cinemática, que é a formação de figuras através do som em vários elementos. No caso do crop circles é o trigo que ele se utiliza. Mas o crop circles não é só encontrado no trigo. O crop circle ocorre no mundo inteiro e já foi encontrado em neve, areia e outros materiais por aí. E existem teorias que diziam que o crop circle seriam feitos por seres, entidades que vêm de outros tempos, viajantes do tempo. Eu estudei isso nos últimos 5 anos e essa teoria caiu por terra. Por quê? Vou explicar por quê. Quando ocorre um crop circle no campo do trigo, por exemplo, às vezes há uma interação entre as pessoas e o crop circle, mentalmente falando. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu for no mês de junho, num campo de trigo, e começar a pensar numa figura geométrica, começar a interagir e fazer perguntas, que nem no chat aqui, para os tais alienígenas, eu quero uma figura amanhã assim, assim, assado, qualquer coisa. Muitos pesquisadores que eu conheço fizeram esse teste, e no dia seguinte a figura que eles imaginaram apareceu no campo de trigo. Isso provou o quê? Que há uma interação mental desses seres que produzem o crop circle, dessa inteligência que produz o crop circle, com a nossa mente, o que nós pensamos. E isso vem a provar o quê? 2 coisas. Que essa interação se faz em uma outra realidade, ou seja, uma realidade que envolve consciência e não o mundo físico. A segunda coisa que prova isso, se fossem viajantes do tempo, eles teriam que voltar no tempo e ver o que a pessoa desenhou e não pensou, para depois fazerem a figura geométrica. Ou seja, não há nenhum momento esses pesquisadores desenharam a figura, eles simplesmente pensaram nela. Houve que nem uma transmissão telepática. Quer dizer, o fenômeno em si já está evidenciado que envolve outras realidades, não físicas. E o que ocorre foi o seguinte, em 2001, se eu não me engano, apareceu uma figura no crop circle mostrando o quê? Um ser alienígena, aquele como que o Hollywood demonstra, né? O baixinho com cabeça grande, olho preto, segurando um disco. E esse disco trazia uma mensagem, a linguagem de computação ASCII, né, que foi decodificada. E essa mensagem descrevia que, em poucas linhas, para a gente tomar cuidado com as falsas promessas e os falsos presentes. Que apesar da dor, ainda há muita coisa boa lá fora. É uma mensagem curta. E depois disso, ou na mesma época, teve uma outra formação no crop circles, em resposta a uma mensagem que a gente mandou via radiotelescópica em 77, de Porto Rico, do telescópio de Arecibo, né? E essa mensagem que a gente mandou na época, inclusive, foi descrevendo o ser humano na Terra, a nossa composição química e nossa localização no sistema solar. E essa mensagem voltou desenhada no crop circle, demonstrando o quê? Que os construtores do crop circle seriam esses seres cabeção grande, olho preto, que vêm de uma outra, não se sabe se é outro planeta ou uma outra realidade, que seria o 4º planeta do sistema solar deles, hipoteticamente, desenhado no crop circles. E esses seres teriam uma composição parecida com a nossa, do DNA,
E a constituição química deles é baseada não só no carbono, como a nossa, mas como no silício. Ou seja, há uma composição de silício na formação deles. E só para fechar o assunto, apesar de toda essa informação já achada no Crop Circus, ainda é um mistério. Os construtores do Crop Circus, de onde realmente vem. Porque o teor do fenômeno UFO, o Crop Circus, geralmente é acompanhado de um teor do cavalo de Troia, que eu falo sempre. Ou seja, o cavalo de Troia é aquela história grega que a gente conhece, que os gregos invadiram a cidade lá, dentro de um cavalo, que foi um presente para um rei. Aí, no momento, na calada da noite, aqueles soldados saem do cavalo e atacam a cidade. Quer dizer, o fenômeno em si, ele sempre mostra uma faceta que não condiz com a realidade total da coisa. A gente fica sempre em cima do muro, no ar. E muitas pessoas que vêm dar o seu testemunho e pôr suas teorias, geralmente nunca encontram a resposta total. Elas sempre vão bater numa barreira. E essa barreira é a grande pergunta, mas quem são eles? Qual que é a agenda deles em relação à humanidade? É o que eu tive pesquisando nesses 25 anos, inclusive com os Crop Circles. E só para terminar, fechar esse negócio do Crop Circles, muita gente que entrou dentro do Crop Circles sentiu várias coisas. Por exemplo, tem pessoas que sentem náusea dentro do Crop Circles. Tem pessoas que são curadas de doença dentro do Crop Circles. Tem pessoas que já tinham passado pela menopausa e voltam a ter o período dentro do Crop Circles. Quer dizer, existem várias reações com o nosso organismo dentro do Crop Circles, né? E o que seria muito interessante isso, porque o Crop Circles, ele acaba estimulando nossa cabeça, nossa maneira de pensar e nosso corpo físico, nossa parte endocrinológica. Quer dizer, se fosse uma fraude, nada disso teria acontecido, nem eletromagnetismo, radiação, micro-onda, alteração endocrinológica de quem entra em Crop Circles e também nenhum tipo de perda nas baterias de equipamento eletrônico que se encontra dentro do Crop Circles, que já aconteceu comigo também. E é isso aí. Muito interessante o tema, muito bem explicado a situação toda. Só um momento. Bom, então, a comparação dos Crop Circles que a mídia faz em relação a... Assim, a explicação que a mídia dá, que seria uma fraude, que não é verdade. Vou fazer uma comparação esdrúxula aqui. Você tentar explicar o Crop Circle com uma fraude é a mesma coisa que você... e geralmente o que acontece nesses programas que a gente vê na mídia do Crop Circle, geralmente ele coloca uma fraude logo como abertura do programa, né? Eles nunca mostram o outro lado do Crop Circle, o lado científico do Crop Circle. A mesma coisa, e aí eles falam o seguinte, que para trazer um balanço nos debates, um equilíbrio, eles têm que mostrar os dois lados da moeda. E que isso seria realmente uma comparação meio grotesca. É a mesma coisa que você trazer para um debate, falar sobre o mercado financeiro e os banqueiros, você trazer um ladrão de banco para fazer o debate sobre o assunto. Quer dizer, não tem equilíbrio nenhum aí. Quer dizer, antes das pessoas terem a ideia pré-julgada do Crop Circles, elas deveriam realmente se inteirar e ver com os próprios olhos o que ocorre realmente no interior da Inglaterra e em outras partes do mundo. Quando a gente fala em outras partes do mundo, é até interessante mencionar que se fosse realmente uma fraude, as pessoas que estão fazendo isso, que supostamente estariam fazendo isso, teriam que viajar o mundo inteiro para fazer ao mesmo tempo. E que isso seria quase que impossível. Não que pessoas não tentem fazer o Crop Circles de uma maneira grotesca, com tábuas, pisando na plantação e com cordas. Mas é uma maneira, assim, uma comparação meio maluca, né? E mesmo porque tem figura geométrica, às vezes tem 500, 1 quilômetro de extensão, uma complexidade enorme. O que a gente pode também... Até eu lembro que, na época, existiam dois velhos senhores, né? Duncan e Dungan,
Você vê, e como é que pode pessoas idosas fazerem aquela grande construção e ainda de madrugada, de um dia para o outro, assim, rápido ficar pronto, e a precisão geométrica. Então, a verdade dos fatos sempre é jogada uma mentira para cobrir a verdade dos fatos. Eu, por exemplo, eu acho que os próprios círculos não foram feitos por mãos de homem. Foram feitos por mãos de pessoas fora desse planeta Terra. Então, o que acontece? Existiu também no Brasil uma incidência dessa aparição dos próprios círculos. No Brasil, que geralmente as pessoas pensam assim, ah, não, no Brasil não aparece, no Brasil isso não acontece. E aconteceu, se eu não me engano, se alguém souber e de repente saber o local, porque agora no momento eu não me lembro, mas eu acho que foi no sul do Brasil, que aconteceu há pouco tempo atrás. Então, é como você comentou, como é que pode uma pessoa viajar de um lado para o outro, né, fazer uma coisa dessa tão perfeita assim. A que apareceu no Brasil não foi tão detalhado como aparece na Inglaterra, porque eu sei que a maioria das incidências de Crop Circles são maiores na Inglaterra. Eu não sei o porquê se deve esse fato ser tão constante. Eu, na verdade, eu tenho morro de vontade de um dia entrar no Crop Circles e ficar ali sentada meditando, porque deve ser uma coisa magnífica. Você já chegou a ver assim, pessoal? Já. E você sentiu uma energia? Qual foi a sua sensação? Não, na verdade, é meio estranho. Quando você chega até perto do Crop Circles, há uma sensação de que parece que o tempo parou. É meio estranho. Sabe aquele silêncio interior? Uma coisa estranha. Tipo assim, o cabelo da cabeça fica em pé. É um negócio meio estranho. Um negócio... É uma sensação assim que a pessoa tem que entrar para ver. Você está entendendo? E tem uma explicação por que ele ocorre só mais na Inglaterra. Tem? Tem uma explicação. A primeira delas é o seguinte: ao redor da Terra descobriu-se o quê? Que existe uma rede de energia, tá? E essa rede, onde você encontra um cruzamento de certas energias, formam pontos, um vórtex, onde a energia é maior. E aqui na Inglaterra, na região de Wiltshire, existem vórtices energéticos muito grandes, entendeu? Por isso da construção de Stonehenge. Quem construiu Stonehenge já sabia da existência dos Crop Circles, e, aliás, eles estavam muito mais inteirados disso do que nós, em pleno século XXI, os nossos ancestrais. E se você quiser, até posso comentar por quê, né? São temas assim que um com o outro, né? São temas que são, se você, digamos assim, a gente fala do Crop Circles, mas existem outros temas assim que estão englobados nessa situação. E eu, na verdade, tenho uma Isso, vontade... e o que eu posso dizer... Pode falar. O que eu posso dizer é o seguinte, que infelizmente, primeira coisa que a gente observa quando a gente vai estudar um fenômeno desse, um fenômeno que muitos dizem paranormal, um fenômeno misterioso, enfim, fora do nosso dia a dia, né, do cotidiano, né, da realidade cotidiana. Quando a gente vai estudar um fenômeno desse, geralmente as pessoas primeiro elas acham que isso daí é produto da mídia, de Hollywood, ou da cabeça de gente maluca, uma série de coisas. Mas o que acontece? Por que essa visão? Primeiro, se a gente observar, as crenças elas são mais fortes e mais poderosas do que qualquer sistema sociopolítico econômico. E muitas vezes o que a gente aprende e acredita interfere de uma maneira tão grande na nossa realidade que a gente não tem a capacidade de abrir um pouco a mente para novas perspectivas. A gente fica preso numa ideia. Isso é até normal do ser humano, você está me entendendo? E o que acontece? O nosso sistema em pleno século XXI, que a gente vive, o sistema sociopolítico, econômico, é um sistema muito voltado ao materialismo, ou seja, até a ciência, que começou a crescer, evoluir a partir do movimento renascentista,
A ciência é uma ciência baseada em quê? Como eu já falei em vídeos anteriores, no método empírico, um método muito materialista, quantitativo e qualitativo, de medir as coisas. Então, o que acontece? Um homem, quando vai estudar um fenômeno desse, se ele se prender somente a evidências físicas e não for além daquilo, você não vai obter resposta nenhuma e não vai saber de nada. Porque muitas vezes aquilo que a gente vê não é o suficiente para explicar certas coisas. Porque a nossa visão é muito limitada. E mesmo se utilizando até de instrumentos para medir o eletromagnetismo do crop circles, uma série de coisas. Aquilo que eu sempre falo, um exemplo disso, por exemplo, os historiadores. História não dá para se estudar em laboratório. A gente não dá para voltar no tempo, pegar ou recriar, por exemplo, a batalha de Napoleão em Waterloo para ver como aconteceu, entendeu? Existem outros métodos que a gente tem que aplicar para estudar esses fenômenos. E o século XXI, infelizmente, está baseado numa visão muito materialística, que tem a metafísica, em muitos casos, inclusive pela mídia, sendo divulgada como uma coisa ridícula. Aliás, aquilo que você falou, o ridículo, às vezes, ele esconde uma verdade. Ou seja, a verdade cai no ridículo na teoria da conspiração, ela é muitas vezes rotulada na teoria da conspiração, justamente para as pessoas não ficarem a par disso. Ou seja, para as pessoas não acordarem para outros tipos de realidade, outros tipos de perspectiva da realidade. Porque você sabe que a realidade é muito particular de cada um, e como eu já falei, ela é muito mais relacionada, ela está muito mais atrelada às nossas crenças. Então é difícil a gente mudar o pensamento. Muita gente que eu conversei sobre os crop circles, é difícil fazê-las acreditar que aquilo não é feito por tábua e corda. Somente quando elas vão ver realmente o que acontece. Aí elas começam a pensar de outra maneira. É verdade, quando a gente vai atrás do fato em questão, a gente percebe que não era apenas tábuas e cordas que tentaram camuflar. E eu quero ler aqui da Karina. A Karina falou assim, no Brasil foi no canavial, que ela está falando assim para mim, realmente foi no canavial que foi feito esse desenho geométrico. E ela ainda mais fala, nossa, muito bacana. Se o Caio sabe o que pode falar sobre esses abismos na Terra que se movem, eu acho que é isso, eu não estou conseguindo ler o restante. Peraí, deixa eu ver aqui. Vou fechar aqui o microfone, mas aqui, peraí. Que se vê muito em movimento. Você sabe dizer isso? Abismo em movimento? Bom, em relacionado ao fenômeno crop circle, existe uma coisa que as pessoas que eu conheço estão estudando. Quando ocorre um crop circle, há uma abertura, há um buraco na nossa realidade, de um outro mundo para o nosso. E essa intervenção externa forma um abismo, realmente, um buraco negro, um mini buraco negro, vamos assim dizer. Ou seja, a energia ela passa de uma realidade para outra. E isso é canalizado em cima do crop circle. Ou seja, vem de cima para baixo, através dessa movimentação plasmática, energética que ocorre em cima do crop circle. Quer dizer, realmente é um abismo, é um buraco de uma realidade para outra. Aliás, a gente pode até comentar, né, nesse programa e em outro. A gente poderia marcar um programa para falar sobre esses portais. Eu acredito que possa ser portais, alguns fatos, né, que ocorrem, tanto no céu como na Terra, eu acredito que possa ser portais de uma outra dimensão. E, inclusive, a gente vai falar um pouco mais. O Caio tem feito um vídeo falando sobre dimensão na questão de alienígenas, a diferença entre extraterrestre e alienígenas. E eu achei muito interessante esse tema. Aqui chegou mais gente, Lília Pedral, adorando esse tema. Obrigada, Lília. Obrigada, Karina. Obrigada, Anabela. Simone, a Anabela deixou um recado aqui. Simone, estou a gostar do que estou a ver. Não fazia ideia de muitas coisas que eu vi aqui, nesse Hangout. Olha que maravilha. Então, o conhecimento, né, gente? Sempre o conhecimento é bom. Lembrando a vocês, aqui a gente está mostrando as coisas que nós estudamos. O Caio é bem mais entendido nesse assunto do que eu. Estou também a aprender.
Mas aqui, por exemplo, a gente vai falar alguns assuntos, não estamos querendo induzir ninguém a pensar como a gente, né, Caio? Sim, uma outra coisa que eu queria comentar. Nesses anos de estudo, eu descobri que a gente, a gente é uma, a gente é um grão de areia na praia. Ou seja, perante o infinito, perante a muitas coisas que tem por aí, nós não somos nada, a gente não sabe nada. Quer dizer, e 100% de certeza em tudo não existe no universo. Ou seja, a gente pode formar uma ideia em relação a esse ou aquele assunto, e essa formação de ideia está relacionada com o quê? Da maneira com que a gente encara e percebe a realidade. E da maneira que a gente encara, está relacionado com aquilo que a gente aprendeu, com aquilo que a gente sabe e investiga. Mas aqui não é realmente o quadro completo da situação, porque seria quase impossível. De uma perspectiva você saber outra. Por exemplo, se a gente vive num mundo de 3 dimensões, como que eu vou saber totalmente o que ocorre no mundo de 4 dimensões, por exemplo? A mesma coisa que você perguntar para um cego de nascença, qual que é a diferença entre o verde e o vermelho? Ele nunca vai saber dizer isso. Ele vai poder fazer um monte de teoria matemática, ideia, mas realmente visualizar a coisa em si, ele nunca vai visualizar. Verdade. Bom, vamos passar para o segundo tema de hoje. A gente já falou sobre o tema de próprios ciclos. Agora vamos falar sobre o tema de OVNIs. É um tema muito, realmente, que tem crescido demais. Não sei se você notou isso, Caio. Muita gente, até pessoas que não acreditavam em OVNIs. OVNI seria uma abreviatura em inglês de objetos não identificados. Então, vem crescendo muito a incidência de aparições. Até pessoas que não acreditavam pegam as suas câmeras e gravam e lançam no YouTube. Se vocês foram ver, existem dimensões de vídeos falando sobre o tema. Claro que existe fake e vídeos que realmente são reais. E realmente, Caio, eu não gosto quando as pessoas colocam vídeos fakes porque acaba tapando a veracidade da situação. Eu fui uma pessoa que tive visualizações de OVNIs. Minha mãe também visualizou, amigos meus também visualizaram. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse assunto para nós. Bom, o que a gente vê no céu está subdividido em 3 categorias. A primeira grande categoria seriam aeronaves, seriam objetos de nós mesmos. Ou seja, existem certos programas extragovernamentais, vamos assim dizer, responsáveis pelo desenvolvimento de certas tecnologias que se encontram 500 anos naquilo que nós conhecemos de tecnologia hoje em dia. Muitos filmes de ficção científica, que a gente pensa que é só ficção científica, como Jornada nas Estrelas, muitas coisas que a gente vê por aí, na verdade elas realmente existem, tecnologicamente falando, só que realmente fora do conhecimento público. E aquilo que a gente vê no céu, 70% é nosso mesmo. Inclusive, essa história de desenvolvimento de tecnologia, além do tempo, começou-se a partir dos anos 20, pós Primeira Guerra Mundial, com os alemães, que na verdade eles buscavam sempre o desenvolvimento de uma nova tecnologia de propulsão, ou seja, e para buscar essa tecnologia, eles tiveram que voltar ao passado e analisar certos manuscritos e documentos de povos antigos, como na Índia, por exemplo, que a gente encontra descrições em textos sagrados de certas naves chamadas vimanas, né, que eram utilizadas em batalhas há 5.000 anos atrás, que podiam voar e tinham todas as características do fenômeno UFO. E, na verdade, esses cientistas alemães, nos anos 20, buscando esse conhecimento, acredita-se que desenvolveram uma propulsão, uma tecnologia muito além da época, baseada em quê? Na eletricidade e na rotação do mercúrio líquido. E daí proporcionando o quê? Um motor antigravitacional. E esse motor antigravitacional realmente passada essa tecnologia para os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, uma operação chamada Paperclip, o papel clips, onde muitos engenheiros alemães são subdivididos em 2 grupos. Um grupo vai parar nos Estados Unidos, na região do deserto de Nevada, e o outro grupo vai parar na Rússia.
E aí começa-se, tanto numa área como na outra, dois programas em paralelo, ou seja, o programa oficial espacial, a corrida oficial espacial, e o programa extraoficial, que ninguém sabe que ocorre, que é o verdadeiro programa espacial, e que, por sua vez, até ocorreu na época da Guerra Fria, que, na verdade, a Guerra Fria, ela realmente existiu só para o público, porque havia muitos cientistas trabalhando por trás dos bastidores, na época, em conjunto a Rússia e os Estados Unidos, para desenvolver certas tecnologias, que inclusive, hoje em dia, elas estão relacionadas até com uma perspectiva muito além da nossa realidade, ou seja, aquilo que a gente conhece como realidades interdimensionais, o mundo espiritual, o que você queira chamar. Quer dizer, é uma coisa além da imaginação, assim dizer. Existem desenvolvimentos que foram feitos na Alemanha nos anos 40, na verdade, na Tchecoslováquia, por exemplo, numa região onde tinha um laboratório na mina de Venceslau, né, que teve um projeto alemão chamado Projeto Bell, ou Sino, né, que ocorreu o desenvolvimento de uma máquina, né, que hoje em dia acredita-se que os alemães desenvolveram não só um motor, uma propulsão antigravitacional, mas desenvolveu-se o quê? Uma máquina que poderia viajar não somente no espaço, mas também no tempo. Quer dizer, é uma coisa até que meio maluca, né? E você vê o quê? Cientistas envolvidos como o coronel Heinz Friedrich Karl Franz Kammer, que no final da guerra desapareceu junto com o projeto. Muitos cientistas que deveriam estar nos Estados Unidos ou na Rússia, após guerra, desapareceram no ar. Ninguém faz ideia de onde eles foram parar hoje em dia. Então, muitas coisas que estão relacionadas com o fenômeno UFO, acredito que estejam relacionadas com esses desenvolvimentos que ocorrem desde a Segunda Guerra Mundial. Esses são os 70% dos UFOs. Os outros 30%, você subdivide aí em 25% sendo alienígena, e 5% sendo extraterrestre. É uma estimativa que eu não garanto certeza nenhuma, mas o que se observou é o seguinte, que existem dois tipos de naves, ou dois tipos de coisa. Uma delas se transforma, ela muda de forma, ela muda de realidade, perspectiva e desaparece em pleno ar. Essas estão realmente relacionadas com os alienígenas. Ou seja, que são seres que vêm de outras dimensões, de outras realidades. Agora, os extraterrestres, não. São seres que viriam de outras estrelas, de outros planetas, com uma tecnologia, obviamente, muito mais avançada que a nossa, para fazer viagens interestelares, no caso, né? Interessante esse tema da diferença de alienígena para extraterrestre. Sobre esse tema que você estava comentando, creio que na Segunda Guerra Mundial teve, né, acesso a esses documentos, algumas pessoas tiveram acesso sobre esses documentos. Eu acho muito interessante esse assunto. Eu até assisti alguns vídeos sobre esse assunto. Eu gostaria que você falasse sobre essa diferença sobre essas naves, essas aparições, porque realmente eu avistei um OVNI, um OVNI que se desapareceu, assim, do nada. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso, essa diferença, porque isso acaba deixando a gente meio maluco, assim, né? Como é que pode um negócio desaparecer do nada, assim, né? Geralmente, quando você consegue detectar uma nave com infravermelho, que é uma diferente frequência da luz, né? Ou quando você consegue detectá-la com radar, na verdade, muitas dessas detecções de naves são referentes às naves ou nossas, ou realmente provenientes de extraterrestres, ou seja, seres de outros planetas. Quando você consegue detectá-las, assim, utilizando desses métodos infravermelho. Agora, as naves realmente alienígenas, primeiro, descobriu-se o quê?
através de certos relatos, pessoas que estudam o fenômeno, e outras pessoas que eu conversei, por exemplo, chegou-se à conclusão que essas naves, primeiro, elas, sendo provenientes de outra realidade, onde talvez as leis da física e química não sejam iguais às nossas, elas obedecem a certos padrões neurológicos dos pilotos. O que eu quero dizer com isso? Quando o piloto entraria numa nave dessa para pilotar uma nave alienígena, na verdade a nave acabaria sendo uma extensão do corpo dele mesmo, ou seja, ela faria parte do corpo. Ou seja, é como a gente tem o nosso corpo físico, por exemplo. A gente não pilota, vamos assim, entre aspas, o nosso corpo físico quando está vivendo no mundo físico. Então ele estaria pilotando um segundo corpo, olha que loucura, de uma nave orgânica mecânica, vamos assim dizer, que tem a capacidade de viajar de uma dimensão para outra pelo simples pensamento do piloto e assumir qualquer forma. E com essa capacidade entra o quê? Aquela história do cavalo de Troia que eu falei. A nave simplesmente pode assumir a forma de um avião, de um dirigível, ou de qualquer outra coisa, e a gente pensar que ela é nossa, momentaneamente. De maneira que ele não precisaria se esconder no modo invisível. Até ele poderia se esconder numa maneira invisível, de uma outra frequência. Mas o que a gente observou, por exemplo, na Suécia, nos anos de 1934 ou mesmo 1890 no oeste americano, que certas aparições dirigíveis ou aviões não condizem com a realidade da aerodinâmica, ou seja, aviões fazendo curva de 90 graus no céu e desaparecendo. Quer dizer, isso denota o quê? Que o fenômeno em si, ele realmente não demonstra o que eles realmente são. E todas as pessoas que se dizem em contato com alienígenas, por exemplo, hoje em dia, cada uma vem contar uma história com um teor diferente. Por exemplo, você tem pessoas que falam que eles dizem que são seres de Vênus, outras pessoas falam que são seres de Marte, ou das Pleiades, ou da constelação de Zeta Retículos, né? Quer dizer, cada um conta uma história que no frigir dos ovos, no final das contas, eles vão acabar caindo em contradição. Uma série de fatores. E a gente vai ver que realmente eles não estão dizendo a verdade. E é uma coisa muito interessante, muito séria isso. Porque se realmente são seres que vêm de outras dimensões, se essas naves vêm de outras dimensões, há uma implicação muito grande na história do homem. Porque o que a gente vê hoje em dia na mídia aí, por exemplo, até já conversei com aquele autor que fez Era os Deuses Astronautas, Erich von Däniken, né, que tem aquela teoria dos antigos deuses serem astronautas, né, e que deram origem à raça humana, né. Essa é uma visão muito limitada, materialista hoje em dia, dissimulada, e com uma grande problemática hoje em dia. Porque se isso fosse verdade, o que aconteceria? Não haveria, o que se foi achado por aí, vestígios de civilizações mais antigas que a nossa e que pereceram no passado. Nós somos a quarta grande civilização no planeta Terra, e esses vestígios, hoje em dia, na maioria das vezes são postos escondidos do público em porões de museu, e ninguém quer comentar sobre o assunto. A arqueologia acaba classificando de anômalo e escondendo isso. E o que eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar ao seguinte, que se fossem realmente seres de outro planeta, tá? E se nós fôssemos a criação de alienígenas, como eles falam, não haveria esses ciclos que ocorrem na Terra hoje em dia de destruição e renascimento de civilizações. A gente não tem aquela história de Atlântida, Lemúria, que pereceram no passado. Quer dizer, são ciclos que a humanidade passa. E por que desses ciclos? Esses ciclos estão relacionados realmente com as naves, o fenômeno UFO em si. Você quer falar alguma coisa? Sim, eu gostaria de falar sobre esse assunto. Tem a Karine, ela deixou uma mensagem aqui, ó. Um documentário que mostrava uma imagem de um disco descendo sobre uma árvore. E depois que desceu, desapareceu. E sobre a árvore ficou algo que brilhava nas folhagens, né, que é uma coisa interessante, né? Tipo, o disco desceu,
desapareceu e ficou assim brilhoso a árvore, né, as folhagens da árvore. Aqui a Anabela, ela falou aqui, Simone, já me inscrevi no canal do Caio, porque quero saber mais e aprender e aprender a compreender. Mandou um beijo para nós. Beijo para você. Ela sempre fala assim, beijo de Portugal. Beijo para Portugal e para você, Anabela. A Giovana falou assim, sim, estou adorando esse tema. Não sabia também sobre tal assunto. Parabéns. Já me inscrevi no canal do Caio. Quer dizer, as pessoas estão gostando do assunto porque é uma coisa que chama atenção, né? Uma coisa que o conhecimento está aí para ser estudado. Uma coisa que eu queria falar para você, Caio, eu moro em New Jersey, aqui nos Estados Unidos. Nesse céu onde eu moro, não foi nenhuma, nem duas, nem três, foram várias vezes que eu avistei digamos, um OVNI, né? Então, uma incidência muito grande que chega a ser, assim, até assustador. Às vezes, de madrugada, eu fico vendo aquela aparição daquela luz, sempre constante no mesmo lugar, e não é helicóptero, não é nada. E eu penso assim, não, deve ser uma estrela, alguma coisa assim. Não, mas não é. A cor da estrela, ela é diferente. Ou de um planeta, né, que às vezes o planeta tem aquele brilho constante, sem ficar brilhando, assim, né, piscando. No caso, esses OVNIs, eles se movimentam, eles ficam parados um tempo, se movimentam, ficam parados um tempo e se movimentam. E teve um dia, pela manhã, eu sou uma pessoa que observa o céu, mas desde criança. Desde quando eu era criança, não sei, eu ficava olhando para o céu falando, gente, não é possível. Deve ter alguém que mora lá em cima, não é só nós nesse universo, sempre, desde criança eu era assim. E, então, eu sempre fui uma observadora do céu. E, um tempo atrás, eu até não... Mais ou menos o quê? Mais ou menos 3 anos atrás, não era muito assim ligado ao tema de ufologia. Mas, pela aparição que eu avistei, foi uma coisa tão, mas tão, sabe, significante, assim, com muita precisão, de verdade, né? Eu olhei para o céu e falei, caramba, isso parece um ponto preto, né? Até pensei, caramba, esse negócio está estranho, porque está muito alto e estava por tempo parado, né? Era um ponto, assim, no céu, mas eu dava para ver que não era, digamos, era algum objeto que estava ali. E aquilo me entregou bastante, porque eu fiquei ali, eu vou ficar aqui até esse ponto sair do lugar. Eu pensei, não pode ser helicóptero. Eu não sei a quantos pés um helicóptero pode parar, ou quanto tempo ele pode ficar pairado no ar. Mas esse objeto ficou mais ou menos aproximadamente como 45 minutos, mas estava bem alto, mas muito, muito alto, uma altura que eu não vi, nunca vi um helicóptero voar. Avião não era. Balão, com certeza não era, porque se fosse um balão, ele estaria em movimento. E o negócio ficou exatamente no mesmo lugar. O que aconteceu? Depois de um tempo, esse objeto ele foi embora e percebi que tinha mais um outro objeto também, do mesmo tamanho, indo embora junto com ele. Aí eu penso assim, opa, tem alguma coisa estranha aí, né? O que será que deve ser isso? Só sei que depois de uma semana, aconteceu o furacão Sandy. Então, uma coisa assim foi ligando a outra, sabe? Caramba, será que esses objetos não identificados, alguns deles, quando aparecem antes de uma catástrofe, será que tem alguma coisa, uma ligação, alguma coisa assim estranha por aí? Eu busquei na internet vários vídeos que falassem sobre esse tema. E eu encontrei, por incrível que pareça, muitos, digamos, tornados, visualizações de objetos não identificados. O ataque do 11 de setembro teve também objetos não identificados. Então, muitas coisas que eu percebi antes de uma catástrofe sempre tiveram objetos não identificados. E isso me despertou a curiosidade
para o assunto. O que você tem a falar sobre isso? O que você acha sobre esse assunto? Bom, o que eu vou falar aqui, eu queria só de antemão falar para as pessoas que, primeiro, o que eu vou falar não tem nada a ver com vínculo religioso. Eu nasci numa família católica, né? Sou descendente de italiano, fui por 20 anos espírita. Hoje em dia não sou mais espírita, não tenho religião nenhuma. Inclusive, quando era espírita, me comuniquei, assim, me relacionei, tive um certo contato, né, com Chico Xavier também, inclusive. Mas o que eu quero dizer, o que eu vou falar aqui realmente choca as pessoas, tá? Então, eu até gosto de colocar isso pro fim da coisa, entendeu? Mas por que que essas naves, elas vão realmente, ou naves, entre aspas, vão em lugares onde haverá uma catástrofe, né? Por que isso ocorre, tá? Primeiro, a gente sabe que existe um fenômeno chamado experiência quase morte. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que as pessoas, quando entram em parada cardíaca e voltam, elas descrevem uma outra realidade, um outro mundo, né? Então, eu fui atrás desse fenômeno quase morte e eu fiquei chocado com um relato de pessoas que morreram e voltaram. Isso, aliás, chocou até a minha crença como espírita, vamos assim dizer, a crença do mundo espiritual e outras coisas. Eu fiquei realmente chocado com o que eu vi. Que existem relatos em que pessoas do outro lado, quando passam, se deparam com discos no céu, no mundo espiritual, vamos assim dizer. E esses discos como se fossem fazendo varreduras em certas regiões do mundo espiritual. E aí eu fui atrás disso durante os anos e descobri que o fenômeno em si há uma grande implicação por ele vir de uma outra realidade, de um outro mundo. Há uma grande implicação com a nossa realidade pós-morte, como ser humano. Ou seja, quando a gente morre, a gente vai para uma outra realidade. E essa realidade talvez seja a mesma realidade de onde essas naves vêm, por incrível que pareça. E quando ocorrem essas catástrofes em lugares como Katrina e outros lugares, a queda das torres, a dedução que eu cheguei por relatos e uma série de problemática que eu fui atrás, olha, isso vai chocar, mas as pessoas apelidaram essas naves do outro lado, assim, em outras realidades, até aqui, de coletores de almas. Isso é uma loucura, que muito ufólogo vai achar que até no meio ufológico uma afirmação dessa soa como uma loucura. Ou seja, porque muitos ufólogos tradicionais acreditam em seres vindos de outros planetas, e não de uma outra realidade, do mundo espiritual, de uma outra dimensão, você está me entendendo? Então, existe um pesquisador que realmente vai de conta com as minhas ideias, como Jacques Vallée. Se alguém quiser saber, leia aquele livro, Passaporte para a Amazônia, que ele comenta justamente isso que eu estou comentando agora. Então, no momento que ocorre a catástrofe, essas naves estão ali para classificarem e coletarem as pessoas que passam desse mundo para o outro. Olha que loucura que eu estou falando aqui. Isso vai de contra crenças religiosas, vai de contra tudo que as pessoas aprenderam, e vocês não vão ver isso em livro nenhum. Vocês estão me entendendo? Então, quer dizer, o fenômeno em si não é o causador da catástrofe. Eles estão ali para fazer uma avaliação de quem eles vão levar e como que vai ser feita a coisa. Quer dizer, a nível extrafísico, que aí entra a metafísica, vamos assim dizer. Quer dizer, é uma coisa muito louca. Logicamente, que nesses locais também encontram-se as nossas naves fazendo observação, ou naves que a gente não conhece que existem, são aquelas 70% que eu comentei. Mas, na verdade, o fenômeno tem implicações extradimensionais, ou extrafísicas. Ou seja, ele não está só realmente centralizado no nosso mundo físico, que é a ponta do iceberg, vamos colocar assim. Porque é aquela velha história, Simão. É como se fosse o brinquedo das bonecas russas.
Como eu falei, você abre uma boneca, tem uma boneca dentro, abre outra, tem outra dentro, abre outra, tem outra dentro. Cada boneca representa uma realidade, ou seja, uma realidade dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. É uma caixa dentro da outra, uma caixa de surpresa dentro da outra. Quer dizer, enquanto as pessoas estiverem focadas no fenômeno UFO, somente com ideias materialistas em si, elas não vão conseguir avançar nas pesquisas em relação ao fenômeno, no conhecimento em relação ao fenômeno. Quer dizer, é um negócio muito mais complexo do que dizer que são seres somente de outros planetas. Então, quando a nave está lá no fenômeno, na catástrofe em si, ela está catalogando, está classificando pessoas que ele já sabe que vão vir a falecer, desencarnar. É até um negócio radical no meio ufológico. O nego vai falar, nossa, o cara agora viajou. Mas eu não estou falando isso só da minha cabeça, do que eu acho. Do que eu fui atrás de experiências pós-morte, conversei com certas entidades, vamos assim dizer, através de certos médiums, transcomunicação e uma série de outras coisas, textos antigos também. Se você quiser saber sobre o fenômeno UFO, eu aconselho a vocês voltarem e estudarem textos que foram descobridos em 1945 no Egito, relacionado à biblioteca de Nag Hammadi, ou seja, são 13 rolos de papiro coberto em couro, que realmente descreve o fenômeno UFO muito tempo atrás, no século VIII. Quer dizer, é uma coisa muito antiga. E esses textos estão relacionados ao quê? Ao cristianismo primitivo, que vai da idade zero até o ano de 325, referente ao concílio de Nicéia. Ou seja, a igreja sempre se reunia em concílios para decidir quais serão as ideias aprovadas pela igreja. E isso inclui tudo, textos canônicos, uma série de coisas. Como esses textos de Nag Hammadi são textos gnósticos, olha, veja bem, eu não sou gnóstico, eles descrevem certas coisas que estão relacionadas ao fenômeno UFO, até a igreja abominou os textos. E muitas coisas que ocorreram na história da humanidade foram enterradas, foram dizimadas, como a Biblioteca de Alexandria, que tem realmente a ver com esses textos, a ideia que traz esses textos. Até mesmo, desculpa só cortar, até mesmo o livro de Enoque foi tirado da Bíblia. Então, Enoque contava muito sobre seres fora desse planeta. Exatamente. Realmente, a história, por exemplo, a história conta muito a realidade da nossa vida, de como viemos parar aqui. Se a gente vai procurar, né? Por isso que eu amo a arqueologia. Todos os arqueólogos eu tiro o chapéu, porque eles sempre estão ali procurando. A gente quer saber de onde viemos, o que viemos fazer aqui nesse planeta, né, o que está acontecendo com a gente, né? Sempre essa questão que a gente se levanta. Então, aí a gente pergunta, né, as construções antigas, tão antigas da antiguidade, como as pirâmides no Egito, né, as pirâmides no México, por que os maias eram tão inteligentes assim para construir aquilo? São coisas assim, tão similares às construções de pirâmides que se encontravam em cada região do mundo. Como é que pode, né? Onde não se havia navegação, creio eu, não se havia navegação para que viajasse de um ponto a outro, para fazer essas construções escritas também em rochedos, né? Que eram escritas similares a lugares que eram bem distantes. E a precisão dos cortes, que somente, digamos, uma tecnologia mais avançada para fazer tais coisas. Então, eu gostaria que você falasse sobre a história da humanidade, que leva ao questionamento que realmente não estamos sós nesse universo e que alguém passou por aqui e deixou isso assim. Né? Eu fico, toda vez que eu olho, inclusive, as construções da pirâmide, me bate muita curiosidade. E pelo que eu andei lendo, existe um campo magnético que liga ao cinturão de Órion. Então, existem várias hipóteses das construções.
Então, mesmo assim, a gente fica com aquela pergunta, por quê? Por que essa coisa tão grande, assim, três, né, enfim, e foram fazer a ligação com a constelação de Órios, né, que é exatamente a colocação onde as pirâmides estão. Assim como nos maias, igual a colocação. Eu gostaria que você falasse sobre esse assunto também para nós. Bom, vamos falar começando sobre os monumentos, os maiores. Você tem monumentos no Japão, pirâmide submersa na água de Yonaguni, né? Você tem na Bolívia Pumapunco. Você tem uma construção a mais oficialmente acreditada, né? Göbekli Tepe, né? 11 mil anos na Turquia. Você tem Baal, Angkor no Camboja, a Grande Pirâmide, Teotihuacan, Palenque no México, Machu Picchu, Stonehenge, enfim, Karnak e outras por aí. Aí, a gente vem àquela pergunta, né? Começando pela Grande Pirâmide, por exemplo. Como que um povo egípcio, em poucas centenas de anos, eles passam de uma civilização que produz vasos de barro para construtores de pirâmide, que é uma coisa muito complexa. Por exemplo, a Grande Pirâmide tem 2,5 milhões de blocos. O menor deles pesando o peso de um fusquinho. Quer dizer, a história diz que a pirâmide foi construída em 20 anos. Ou seja, se ela foi construída em 20 anos e a quantidade de pessoas que se utilizaram não era muito na época, porque não eram, na época dos egípcios, acredita-se que o mundo não era superpopulado como hoje em dia. Teriam que pôr cada pedra na pirâmide, na construção, a cada 3 minutos. Um bloco pesando 2,5 toneladas a cada 3 minutos, sem guindaste, sem nada, é meio complicado, né? Mas, enfim, por que tudo isso no passado e hoje em dia a gente mal consegue se equiparar aos egípcios na construção de um monumento daquele, como a Grande Pirâmide? Acredita-se o quê? Em termos de evolução, tá, da humanidade, hoje em dia a ciência oficial, vamos dizer, o mundo acadêmico, acredita no quê? Se começar com a história do homem, a gente vem do macaco segundo a teoria de Darwin, da seleção natural. Ou seja, existem outras pessoas que defendem a teoria do criacionismo, ou seja, fomos criados, Deus criou e acabou, fim de papo. Existem outros que também defendem a intervenção extraterrestre na nossa criação. Quer dizer, quais dessas teorias estariam corretas? E o que elas teriam a ver com esses monumentos no passado? Ou seja, se a gente for pela teoria de Darwin, por exemplo, a teoria de Darwin tem vários problemas. Primeiro, que o homem é descendente do macaco, mas sabes que nunca encontramos o elo perdido entre o macaco e o homem, ou seja, nunca esse elo de ligação. E sabe-se também o quê? Se a seleção natural fosse totalmente verdade, hoje em dia a gente teria o quê? Chimpanzés construindo pirâmides. Isso não ocorre. Golfinhos ditando música, cantando, não ocorre também. Por que só o homem evoluiu no planeta Terra e as outras espécies continuam a mesma coisa? Como, por exemplo, os tubarões não se modificaram muito nos últimos 400 milhões de anos, como as baratas, por exemplo. Quer dizer, aí vem os da teoria dos antigos astronautas dizendo que nós somos provenientes deles também. Isso também é uma teoria complicada de se sustentar, porque foi se achado, hoje em dia, artefatos arqueológicos que não condiz com a sua época. Se vocês quiserem saber, leiam o livro de Michael Cream, que fala sobre a história proibida do homem, que relata a classificação que ele fez desses materiais, artefatos anômalos, classificados pela arqueologia, e mantidos em porões de vários museus ao redor do mundo. Artefatos, por exemplo, construídos pelo homem que datam de milhões de anos antigos, mostrando que a raça humana, ou pelo menos algo que foi humano, já estava na Terra há mais de 70 milhões de anos. Quer dizer, fugindo a qualquer teoria de evolução de Darwin ou qualquer coisa parecida. Então, o que se acredita com esses artefatos e a classificação, a datagem desses artefatos é que existiam grandes civilizações no passado, antes da nossa, e por algum motivo pereceram no passado.
E o que ocorre? Entre uma civilização, um ciclo e outro, alguns sobrevivem. E esse conhecimento é passado adiante. E quando ele é passado adiante, existe aquela nata da sociedade que sabe disso, mas que isso é mantido em segredo. E isso traz com que a gente encontre desenvolvimento de certas culturas e monumentos no passado que estão relacionados realmente com essa passagem de conhecimento de uma civilização para outra, e não de extraterrestres, como muitos pensam. Então, na verdade, e outra coisa, a verdadeira evolução, realmente, se a gente sair do campo materialista, a gente vai verificar que a evolução não ocorre no mundo material, no mundo 3D, como o nosso mundo físico, 3 dimensões. A evolução ocorre primeiramente numa outra realidade, como muitos chamam de mundo espiritual. A evolução vem de outra realidade para cá, e não tão somente o resultado de uma mutação genética, como muitos pensam. A mutação ocorre sim, mas em uma outra realidade extrafísica. E isso é muito complicado de ser estudado, porque teremos que provar que o homem não é só carne e osso, o homem é espírito e consciência, sobrevive após a morte, o corpo físico. E daí, tudo que a gente conhece ou tem de avanço tecnológico vem de uma outra realidade. E as realidades, elas são intrinsecamente ligadas uma na outra, como uma cebola. A gente não descasca a cebola. Cada vez que a gente descasca a cebola, vai encontrando uma outra realidade, uma outra realidade. São realidades compartimentalizadas, ou seja, o mundo físico é a superfície da cebola. O que está dentro da cebola são outras realidades que a gente não enxerga e nem sequer imagina que existe. E o desenvolvimento humano ocorre de lá para cá, e não daqui para lá. E é por isso que a gente nunca vai achar o elo perdido. E nunca vai achar a grande mutação que tornou o macaco um homem. Porque isso não ocorreu no mundo físico, mas ocorreu no mundo espiritual, extrafísico ou interdimensional, vamos assim dizer. E esses monumentos, esse conhecimento, então são passados de uma civilização para outra. E nós somos a quarta grande civilização no planeta Terra. Porque as outras 3 pereceram. Se a Simone quiser, eu comento por que elas pereceram. Pode comentar, que eu estou aqui um pouco apertada aqui. Tá, então eu vou comentar isso. Existem muitas coisas que são trazidas à tona hoje em dia através de mitos, histórias e muitas vezes através das religiões e crenças. Por quê? Porque a crença, o mito, tem um poder muito maior do que uma simples história em relação à transferência de conhecimento de uma geração para outra. Ou seja, para você transferir uma história é muito mais fácil você passar em forma de mito, folclore, do que você passar em textos, de forma literária. E é por isso que a gente tem esses mitos de Atlântida, Lemúria, porque realmente coisas no passado, civilizações antigas existiram. Muitas coisas que não são reveladas para nós, elas estão relacionadas justamente com a existência dessas civilizações no passado. E é por isso, por exemplo, que o homem oficialmente não retornou para a Lua, só citando um exemplo. Por quê? Porque na Lua acredita que se foi achado vestígios de civilizações do passado que já estiveram na Lua. Quer dizer, a história é muito mais embaixo, muito mais complexo o negócio. Então, muita coisa que a gente encontra no passado, na verdade, está relacionada com coisas que já fomos. Na verdade, nós somos uma civilização, infelizmente, com amnésia das nossas origens. Ou seja, a gente não lembra de onde veio, nem o que está fazendo aqui e nem para onde vai após a morte do corpo físico. Isso é uma situação muito triste a nível de civilização e a nível de ser humano também. Porque a gente fica naquela de ficar escutando a história da carochinha, de doutores da ciência, não que todos sejam assim, veja bem, eu não estou generalizando. Mas existe um grupo, uma panelinha, infelizmente, no mundo acadêmico, que não só tão somente por teoria da conspiração, que muitos dizem por aí, que não querem revelar o conhecimento,
Mas nós, geralmente, seres humanos, temos a tendência de sermos muito relutantes nas nossas ideias. E para acertar novas ideias é uma coisa muito difícil. Novas ideias são muito difíceis de serem postas à tona. Existe uma grande, vamos assim dizer, uma grande barreira, um grande bloqueio. Não que também não exista no mundo acadêmico situações em que, se alguém trouxer uma ideia nova, essa pessoa sofrerá retaliações, perderá o emprego, não terá mais vamos assim dizer, os fundos econômicos para a pesquisa, tão pesquisa necessária, né, para o desenvolvimento da sua teoria dessa ou daquela teoria, né. Então é meio que complicado isso, porque em vez da ciência se tornar uma coisa sem preconceito, uma coisa aberta para evoluir a nossa cabeça, muitas vezes eles se utilizam da ciência, que teria que ter outro tipo de função, para nos impedir de avançar no conhecimento. Olha que contradição, que loucura, gente. Quer dizer, isso ocorre no dia a dia. E se vocês saírem por aí, vocês vão ver muita gente no mundo acadêmico furiosa com certos assuntos que são jogados por aí, que acabam sendo rotulados como teoria da conspiração. E muitos professores, eles estão doutores, eles ficam furiosos não porque eles, vamos assim dizer, não porque eles não acreditam, ou muitas vezes não acreditam, mas porque o sistema em si já está colocado de uma maneira que impede de ter esse avanço no mundo acadêmico. É um negócio meio complicado até, por exemplo, dos crop circles. Conheço um professor aqui que mandou vários e-mails para vários departamentos científicos da Universidade da Inglaterra para fazer o estudo do fenômeno em si. A resposta que ele teve de muitos professores, muitos doutores de certas cadeiras acadêmicas, foi uma resposta até que agressiva e violenta. E eles colocavam no e-mail como estarem sendo ultrajados pelo pedido, pelo requerimento, dizendo que como que alguém pode requerer uma coisa que está relacionada com uma fraude. Quer dizer, eles já tomaram uma ideia pré-concebida que é espalhada pela mídia, como sendo uma fraude o fenômeno crop circles, e na verdade não é. Quer dizer, é um negócio meio complicado de se lidar, não é muito fácil, não. Mas enfim. E aí, Simone? Muito obrigada. Hoje eu estou aqui apertada aqui com as minhas filhas, né? Não, deixa eu dar continuidade aqui, então. Então, é o seguinte. Vamos falar um pouquinho sobre o avanço da civilização. Por que parece que a gente fica sempre dando volta em círculo, né? Aquela velha história do cachorro tentando pegar o rabo. Você já viu aquela cena do cachorro que fica girando, tentando pegar o rabo e não sai do lugar? Muitas vezes o que acontece com a gente no mundo, aí a gente vê o desenvolvimento da raça humana nessa situação dando volta em círculos. Por dois motivos. Primeiro, acredito, infelizmente, que o nosso mundo, infelizmente, o nosso planeta, tá, é um planeta como outras doutrinas falam, por exemplo, os espíritos, é um planeta de expiação. Ou seja, o que é expiação? Uma prisão. E muitos falam que é de provas e planeta de provas também. Mas, na verdade, isso é uma verdade, assim, mascarada. É uma ideia incompleta da realidade. Porque eu parei para pensar nesses anos todos e eu fiz uma pergunta crucial. Primeiro, por que a nossa capacidade cognitiva, ou seja, o nosso pensamento é tão limitado? Ou seja, é difícil de lembrar as coisas. A raça humana tende a esquecer 70% das coisas que ela fez a semana passada, se não for escrito ou documentado. Ou seja, o que eu comi há 4 semanas atrás, um domingo à noite? Eu não me lembro. Muita gente, se lembrar, eu dou os parabéns. Então, o nosso pensamento, nosso processo cognitivo, inclusive da lembrança, são muito limitados. Segundo,
a longevidade do ser humano, ela é muito curta. Ou seja, uma pessoa que vive 80 anos não tem um acúmulo de conhecimento suficiente para tirar uma conclusão melhor ou mais realista, ou mais assim, uma conclusão mais ampla da realidade. Ou seja, o tempo é muito curto. E finalmente, há uma problemática seríssima. Veja bem, aqueles que estão assistindo esse programa e não acreditam na vida após a morte, ou os ateus, realmente o que eu vou falar aqui não tem importância nenhuma. Mas aqueles que acreditam que há algo, ou existe alguma coisa além da morte, por exemplo, uma grande implicação estaria relacionada com a ideia, por exemplo, da reencarnação. Então, quando a gente coloca essa ideia na mesa, em voga, aliás, a reencarnação era aceita antes do concílio de Nicéia da igreja, no ano de 325. Ou seja, os antigos cristãos, os cristãos primitivos, eles aceitavam a reencarnação. Ou seja, que o homem tem várias vidas, ele vai e vem de uma outra realidade para essa e dessa realidade física para a realidade extrafísica de novo. Como eu já falei, o mundo é dividido em várias realidades. Quanto mais alta é a vibração da matéria, menos densa ela se torna. Mas isso não significa que quando a gente morre, a gente vira fumacinha. Existe um outro mundo que é tão sólido e material como o nosso, quando a gente está lá. E são vários mundos, que vão se tornando menos densos, entre aspas, mas são realidades que compartilham o mesmo espaço. Ou seja, isso foge ao quê? Aos princípios da física, como a gente conhece. Ou seja, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Eles poderiam, com a teoria quântica que a gente vê hoje em dia, que é da teoria dos multi-universos, dos universos paralelos. Se a gente vê essa teoria dos multi-universos que foi desenvolvida, a gente vai ver que há possibilidade de existir outras realidades. Ou seja, a ciência está caminhando para isso, está deixando de ser materialista aos poucos, mas é um processo muito longo, um processo muito lento de desenvolvimento da humanidade. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que a gente, após, assim, o que eu estava falando, que infelizmente a situação da Terra é uma prisão, o que eu quis dizer com isso? Pelo fato da gente não lembrar, ter uma longevidade muito curta, e a gente não lembrar de uma encarnação para outra, nada, absolutamente nada, sugere o quê? Que algo nos impede de aumentar a nossa capacidade de aprender. E muitas pessoas vão falar assim, não, mas está errada essa teoria dele, porque quando eu venho, se realmente houver a reencarnação e eu venho de uma realidade para outra, eu trago indícios ou aprendizados inconscientes no meu ser, no meu espírito, na minha consciência, na minha alma, vamos assim dizer. E isso vai ser aprimorado ao longo das vidas, é o que dizem por aí. Mas o que se observa é o seguinte, como que alguém vai aprender alguma coisa se essa pessoa esquece a todo instante e fica nesse ciclo, como o cachorro tentando pegar o rabo? Isso não só a nível de civilização, como a nível individual de cada um. Ou seja, a pessoa fica dando ciclos de volta e não sabe para onde vai. Inclusive, eu cheguei a conversar com certos, vamos assim dizer, entidades ou seres que não são dessa realidade, que me disseram o seguinte, coisa que vai muito de contra muitas doutrinas religiosas e muitas visões por aí, em que a Terra passa por um processo onde realmente a gente não está se transformando, ou está se regenerando, ou passando de uma situação para outra. O que ocorre é o seguinte, a Terra ela passa num processo cíclico, ou seja, fim de um ciclo e início do outro. Mas é um ciclo que se repete. E, na verdade, é um ciclo em que as pessoas não têm essa chance de realmente saírem dessa realidade para uma melhor, em relação às realidades que se encontram ao redor do planeta Terra. Porque, na verdade, se a gente procurar textos antigos, a gente vai ver que existem 9 grandes esferas espirituais ou realidades frequenciais ao redor da Terra. Isso chega a ser aumentado para 18, ou seja, 9 para cima e 9 para baixo.
Se a gente estudar obras como Dante Alighieri e outros textos sagrados, a gente vai ver que há uma diferenciação entre uma esfera para outra, em realidades extrafísicas. E são realidades que estão relacionadas realmente com o fenômeno OVNI, ou UFO, porque tais seres vêm dessas realidades extrafísicas que nós não enxergamos, que eu apelidei inclusive os mesmos de saltadores, ou jumpers em inglês. São seres que conseguem saltar de uma realidade para outra e modificarem a matéria, o espaço e o tempo. Olha que loucura, gente. Ou seja, eles conseguem manipular o que a gente sequer tem ideia do que seja, a matéria. Quer dizer, além da nossa compreensão. E é por isso que a gente realmente não tem explicação em relação ao fenômeno UFO, e o fenômeno não quer passar mensagem nenhuma para nós. O que o fenômeno faz, ele muda a nossa percepção, e é uma coisa muito subjetiva. E o fenômeno, ele carrega o quê? Um sistema de controle. Que sistema de controle é esse? O fenômeno, ele direciona a nossa cabeça para um lugar. Eu vou dar um exemplo de sistema de controle. O sistema de controle está relacionado com o quê? Quando que a gente sabe que existe um sistema de controle, um sistema balizando, conduzindo a gente? Vou dar um exemplo. Se a gente estiver num deserto andando, por exemplo, e achar uma pedra pintada de branco, e a gente andar mais 100 metros achar outra pedra, mais 100 metros achar outra, e de repente a gente vai sendo conduzido por uma pedra maior, branca. De trás dessa pedra branca sai um homem barbado, e olha para minha cara e fala: e aí, tudo bem? Quer dizer, nesse deserto havia um sistema de controle, ou seja, que conduziu pela curiosidade humana, a minha curiosidade, até essa pedra grande e ia chegar nesse homem barbudo. Quer dizer, pela minha curiosidade, pela minha investigação de buscar uma pedra branca atrás da outra, e se perguntar por que existe essa trilha de pedras brancas, eu cheguei num lugar. É isso que o fenômeno UFO faz com nossa cabeça. E, na verdade, ele não traz mensagem nenhuma, mas sim um sistema de controle. E aí, Simone? Bom, deixa eu continuar, gente. Então, acho que a Simone está um pouco ocupada aí, com problemas técnicos. Mas, enfim. Só citando um exemplo, eu acho que muito ufólogo aí já viu falar daquele sujeito chamado Billy Meier, na Suíça, que avistava UFOs, que dizem que são das Pleiades, né? É muito interessante, porque muitas pessoas falam que ele foi uma fraude, né? Por vários motivos. E existem coisas muito intrínsecas nesse fenômeno, que ele avista essas naves que vêm das Pleiades. Pleiades, para quem não sabe, é uma constelação muito distante da nossa, formada de estrelas que têm mais ou menos 100 milhões de anos de existência, ou seja, estrelas jovens, né? Então, como elas são muito jovens, essas estrelas, já é uma contradição. A gente se pergunta, como que de uma estrela jovem uma civilização interplanetária nos visitar? Ou seja, uma civilização mais nova que a nossa tem a capacidade de fazer uma viagem interestelar. Olha a contradição aí, gente. Quer dizer, cada um vem aqui contar uma história pra gente. A história do boi dormir, a história da carochinha, né? Então, aí eu me perguntei, mas por que os das Pleiades resolveram, inclusive, visitar um país de língua alemã, ou seja, na região de Zurique, ali na parte suíça alemã, né? Onde Billy Meier vive, né? Aí eu me perguntei, eu falei, mas poxa, os Pleiades falam alemão agora? Mas que história é essa, né? Por que começou a ter grande repercussão somente com Billy Meier? Não que não exista nos Estados Unidos pessoas que se dizem comunicar com os pleiadianos, né? Mas aí me veio o quê? Aquela ideia do projeto Bell, o projeto Sino alemão, que é Die Clock, né? Os alemães desenvolveram essa tecnologia da viagem no tempo e no espaço. Então, segundo minhas pesquisas e minhas conclusões que eu cheguei, eu cheguei à conclusão que esses seres vêm na verdade,
desses pleiadianos, olha que loucura, gente, que eu vou falar agora. Pode ser que sejam esses mesmos alemães do projeto de Clock viajando de uma realidade para outra, ou de uma fase temporal, uma linha temporal para outra, se passando por extraterrestres. Ou seja, existe muito mais entre o céu e a terra do que a vã filosofia humana, como já diziam por aí, né? E só para dar uma finalização nessa ideia de esse fechamento, né, evolução humana, né, o que eu queria dizer é o seguinte, que muitas vezes a maioria das crenças humanas, elas advêm realmente de uma outra realidade, como a religião. A religião, a palavra religião vem de religar a criatura com Deus, ou seja, são mensagens, textos sagrados que se dizem terem vindo de uma outra realidade, realidades angelicais ou realidades de Deus, assim por diante. Como as mensagens mediúnicas, por exemplo, vindas do Espiritismo e outras mensagens canalizadas, ou mediunicamente falando, de pessoas que se dizem dar comunicações de extraterrestres e outras de espíritos. Olha que loucura. Por que os extraterrestres estariam dando comunicação através de médiuns? Ou melhor, os alienígenas, né? Porque eles realmente vêm de outras realidades extradimensionais. Então, nesses 20 anos que eu andei pesquisando, quando a gente faz um levantamento desses textos sagrados, textos mediúnicos e textos que trazem ideias e doutrinas filosóficas de uma outra realidade para a raça humana, a gente verifica que tais textos eles carregam 3 níveis de informação. Ou seja, o texto ele carrega o nível literal, ou seja, aquele nível que a gente lê ali o texto de maneira literária, a Bíblia, qualquer outro texto, uma obra mediúnica, enfim, o texto em si. O texto carrega uma mensagem matemática cabalística, que é o segundo nível. É um texto relacionado com o quê? Com coisas matemáticas cabalísticas e relacionadas com coisas que têm a ver com a geometria sagrada. Olha que loucura. Então, o que é isso? Geometria sagrada, assim, segundo nível, é um nível que só os iniciados e pessoas que têm conhecimento sobre essas realidades extrafísicas sabem o que esses textos realmente estão querendo dizer. Ou seja, e existe um terceiro nível de informação nesses textos sagrados, textos mediúnicos, textos religiosos, que seria o texto da mensagem escondida, através de vários métodos, como, por exemplo, esteganografia, é um método, ou seja, um texto escondido dentro de um texto, por espaçamento de palavras, é uma série de coisas. Eu vou dar um exemplo em relação a isso. Por exemplo, no segundo nível, o nível cabalístico, tá, de informação nesses textos, que alguns dizem que vem de anjos, outros de extraterrestres, outros de espíritos, enfim. Na minha opinião, eles vêm da mesma fonte de informação, ou da mesma fonte geradora, que está relacionada no mundo extrafísico. Por exemplo, se você procurar na Bíblia o livro dos Números, para quem é cristão, por exemplo, você vai ver uma menção, aliás, o livro Números ele foi escrito por Moisés, né? Supostamente escrito por Moisés. Você vai encontrar uma forte referência ao número 72, ou seja, você vai ter esse 72 sendo referido em várias partes do texto Números na Bíblia. Você vai ter essa referência em textos sagrados, como, por exemplo, a Torá, você vai ter em textos como, por exemplo, o Alcorão, enfim. Inclusive em mensagens mediúnicas, por exemplo, do livro Nosso Lar, de Chico Xavier, aquele grande famoso médium brasileiro. O número 72 ele é repetido várias vezes. E aí eu fiquei pensando, mas por que o 72 é repetido em várias vezes, em vários textos sagrados? Porque o 72, para começar, segundo a Cabala antiga dos hebreus, por exemplo, se a gente for buscar a origem cabalística, o número 72 tem a ver com os 72 nomes de Deus, ou
nem sei pronunciar isso, chama Hamforach, né? Você vai achar também as 72 línguas na Torre de Babel. Você vai achar os 72 discípulos do mal envolvidos no caixão de Osíris, no Egito Antigo. Enfim, 72 é mencionado até no livro, por exemplo, naquilo que você vê no Mundo Espírito, o livro Nosso Lar, como foi do Chico, que conta a história de uma cidade extrafísica, uma dessas esferas extrafísicas que eu falei, que é o Nosso Lar, que você tem 6 ministérios que controlam a cidade, com 12 ministros cada um, 6 vezes 12, dá 72 também. Quer dizer, e você vai encontrar o número 72 também nos crop circles. Se você pegar aquelas figuras geométricas, você vai deduzir várias coisas de 72 ângulos, 72 pontas, 72 isso, 72 aquilo. Quer dizer, qual a conclusão que eu cheguei após de tantos anos de pesquisa? Que essa numerologia, essa coisa implícita, tanto nos textos como no crop circles, tem a mesma fonte de origem. E chegando a essa conclusão, tem implicações muito profundas. Por quê? Porque tanto espíritos como ETs, como os anjos ou textos sagrados, estariam intrinsecamente ligados, provenientes de uma única fonte geradora. Isso tem grandes implicações nas crenças, na criação das religiões, na criação dos nossos mitos, na criação do que a gente acredita serem os UFOs na nossa cabeça. Porque se vocês pegarem, por exemplo, o livro de Jacques Vallée, que fala sobre o passaporte para a Amazônia, lá ele vai comentar: quem não me garante que os demônios do passado, anjos, fadas, não são os alienígenas hoje em dia? Quer dizer, é uma grande implicação para o desenvolvimento da raça humana e nossa evolução, se realmente isso for verdade, se tiver essa ligação intrínseca entre essas ideias e essas origens. Quer dizer, uma coisa muito complicada, gente. Não que eu seja o dono da verdade, veja bem. Eu não sou o dono da verdade, não tenho 100% certeza de tudo, porque ninguém tem 100% de certeza. Nem as religiões têm 100% de certeza de nada. Nem uma religião A ou B, uma doutrina A ou B ou C, não interessa, ninguém. O que ocorre hoje em dia no mundo, infelizmente, com muita tristeza eu venho falar isso aqui, que aliás, já que o fenômeno UFO está relacionado com as religiões e crenças, né, teria que mencionar isso. As religiões, infelizmente, hoje em dia, em vez de unirem o homem numa grande família terrestre, o que ocorre? As religiões se tornaram preconceituosas, tornando-se as pessoas inimigas entre si. Veja bem, eu não estou generalizando. Existem pessoas de religiões A, B ou C, que são pessoas de bom coração, que têm aceitação do irmão, mesmo que seja de outra religião. Mas na grande maioria dos casos isso não ocorre. Pessoas da religião A e B não se comunicam, não querem nem ver um a cara do outro. Eu conheço casos que mãe não fala com a filha não fala com a mãe, porque são de religiões diferentes. Quer dizer, onde está o amor e a caridade, a união entre as pessoas no mundo? Se a gente não colocar isso de lado, essas diferenças de lado, a gente nunca vai explicar muita coisa que a gente vê por aí na realidade nossa, ou até na realidade, como muitos dizem, paranormal. Porque esse preconceito entre nós na raça humana é a queda da nossa civilização. Porque enquanto a gente não encarar o próximo como irmão, como uma pessoa que, independente de religião, crença, raça ou credo, tem a mesma origem que nós tivemos, nós estaremos fadados ao fracasso nesse mundo, e talvez até a autodestruição. Quer dizer, é uma coisa muito séria. E o enfraquecimento da população através de falsas crenças e religiões, por exemplo, enfraquecem a civilização, enfraquecem a raça humana, enfraquece o ser humano como indivíduo. E a resposta para muitas coisas não está lá fora no céu, nos UFOs, nos alienígenas, nos espíritos, nos anjos. A resposta, gente, está dentro de cada um de nós. Cada célula, cada átomo do nosso corpo é como se fosse um mini universo. Ou seja, um infinitivamente grande é igual ao infinitivamente pequeno. E isso é um dos grandes mistérios do infinito, que a gente pode estudar em matemática através da teoria dos fractais. Ou seja, são figuras que se repetem, tanto
se repetem quando elas são diminuídas ou aumentadas. É como aquela história de uma estrela de 5 pontas, dentro de uma estrela de 5 pontas, dentro daquela outra estrela, dentro de outra, uma estrela dentro de outra, infinitivamente forma um fractal. Ou seja, a mesma figura geométrica dentro da estrela é infinitivamente pequeno ou infinitivamente grande, é igual. Ou seja, nós somos, cada um de nós, um universo. E a resposta de nossas origens, dos OVNI, dos UFO, do Diabo A4, aí está dentro de nós. Deus está dentro de nós. Ou seja, nós somos a mímica do infinitivamente grande. E quando a gente vê aquelas histórias da Bíblia, por exemplo, que Adão e Eva comeu do fruto proibido, que representa o conhecimento, na verdade, não é o conhecimento voltado somente às ciências, como muitas pessoas pensam, mas o conhecimento voltado à realidade das coisas que, infelizmente, ainda a humanidade não conhece. Ou seja, talvez um dia o véu seja levantado em relação a essas outras realidades e que realmente acontece com a raça humana nesse planeta. Coisas que no Terra Oculta eu vou discutir aos poucos, porque realmente é muita informação, gente. Isso choca a cabeça das pessoas. É muita informação que a gente deve debater, né? Desculpe, pessoal, aqui o meu contratempo, sabe quem é mãe sabe como é que é essa situação. Hoje as minhas filhas resolveram ficar acordadas até mais tarde, então às vezes tem que parar para dar atenção a elas. Enfim, o tema está muito bom, eu estou adorando esse tema, ainda mais quando se toca sobre religião, é como você mesmo falou, muitas vezes a religião separa, né, até pessoas dentro da própria casa. Então a religião, para mim, na minha opinião, eu respeito todas as pessoas, se você acredita em religião ou não. Mas, em minha opinião, a religião realmente ela divide, ela une. Então, na minha opinião, se a religião fosse uma coisa assim que levasse a algum lugar, não teria tantas religiões de tantos segmentos. Então, existiria apenas uma. Por isso que eu acho que não é por aí. A religião, na minha opinião, não leva a lugar nenhum. O que leva é Deus. E eu acredito em Deus, acredito em Jesus. E eu acredito nesse ser que criou esse universo todo, esse ser que criou nós, seres humanos, aqui no planeta Terra, outros seres em outras dimensões. Então, Caio, eu agradeço muito. A gente fala até por cima sobre religião, eu gostaria até aprofundar mais, mas infelizmente está difícil, né, por causa das minhas filhas, então eu quero dar atenção a elas agora. Eu agradeço muito a sua participação, agradeço muito a cada um de vocês que mandaram mensagem aqui embaixo, pena que eu não posso ler, realmente o tempo foi aqui, realmente o contratempo que eu tive com as minhas filhas, né, então não tem quem olhe elas para mim, mas enfim, adorei a participação. Então, obrigado, viu, Simone? Obrigado mesmo, tá? E muito eu não tenho nem como agradecer, desculpa de eu estar falando até demais, né? Não, imagina, você está até me ajudando aí, até agradeço você por ter me socorrido, porque realmente ia vazar o choro, né? Criança quer uma coisa aqui ali, ia atrapalhar até o andamento da conversa, mas eu agradeço muito, Caio, de você ter segurado aí as pontas para mim, e eu espero que vocês, pessoal, tenham aprendido alguma coisa aqui com a gente, né? O Caio falou muitos assuntos interessantes, vou ter que rever outra vez o vídeo depois que terminar, porque algumas coisas eu não consegui prestar atenção, porque eu estava atendendo aqui as minhas filhas. E, Caio, muito obrigada, Caio, muito, muito, muito obrigada mesmo por você estar aqui, dando a sua palavra, né, dando o seu ponto de vista. E eu queria que você deixasse as considerações finais, falasse sobre o seu trabalho, né, onde as pessoas podem te procurar para saber mais sobre essas informações, se tiverem interesse, né, de saber mais, irem lá no canal do Caio. Então, se alguém quiser saber alguma coisa, tem o Terra Oculta, eu também tenho meu Facebook, né? Se alguém quiser deixar uma mensagem, alguma observação, né? E o meu trabalho, quer dizer, eu acho que o meu trabalho, ele começou há 20 anos atrás, e agora eu decidi pôr a público o trabalho.
Inclusive, eu estou escrevendo 3 livros, né, sobre o assunto, né? É até meio loucura, né? Escrever 3 livros em paralelo, né? Mas que eu acredito que talvez no ano que vem eu tenha já editado um livro, né? E eu gostaria de estar colocando assim o que realmente observei da realidade para as pessoas, né? Quer dizer, é um ponto de vista meu, que não quer dizer, como já torna a falar, 100% garantido em tudo, porque 100% não existe em nada na vida, a gente não tem 100% de nada. E, assim, mas eu gostaria de fazer esse trabalho justamente para eu deixar alguma coisa, um ponto de vista, assim, para as pessoas parar e pensar, né? Porque a gente no dia a dia, a gente é tão corrido, é tão complicado, né? A gente vive num sistema tão complicado que no dia a dia, a nossa vida, ela toma 99% e não deixa nem 1% para a gente pensar. Quer dizer, é até que meio louco esse sistema que a gente vive, que pensar é uma coisa que a gente quase não consegue fazer hoje em dia, né? Enfim, é isso aí, gente. Obrigada, Caio, mais uma vez. Obrigada. Eu vou ler aqui as pessoas que estão aqui, que deixaram a mensagem. A Anabela, eu fiquei encantada com esse Hangout. Obrigada, Anabela, apesar de eu não ter participado muito, né? Por quem é mãe entende o meu lado aqui. Mas o Caio falou bastante coisa interessante, né, nesse vídeo, né? Colocando o ponto de vista dele em algumas questões. Aqui a Karina falou, por que será que o governo se apropria de algo sobrenatural para misturar-se no meio, né? Então, uma coisa assim, tipo, por detrás, né, dos bastidores, né, o governo, por que ele não mostra, né, a realidade? Eu acho porque está premeditado, na minha opinião, está premeditado assim. Até porque, se fosse falar ao público realmente o que está acontecendo, ia causar muito alvoroço, muito, né, uma briga, ou, sei lá, um pânico nas pessoas, se falassem realmente a verdade. Eu acho que é por isso que o governo, um dos fatos, né, escondem a verdadeira situação. A Anabela fala, Simone, estou espantada com o que eu vi. Eu sou católica, mas não é por isso que eu não vou acreditar em religião. Não tem nada a ver. Ok. A Anabela católica, é como eu falei, né? Eu respeito todas as formas de ser, se a pessoa tem religião ou não. Apenas a gente está colocando assim no nosso ponto de vista. E, assim, normal que a gente tenha assim, uma diversidade de pensamentos, e é isso que a gente deve, até como foi comentado aqui, né, o respeito, né, a gente sempre deve respeitar a forma de cada um pensar. E você sempre é bem-vinda aqui, Anabela, no meu canal. A Karina assistia ao documentário, você já li, né? Deixa eu ver aqui, tem a Lília, ela falou... sempre fui muito curiosa pelo tema, mas acredito desacreditando ao mesmo tempo. Até que no mês de setembro eu vi um objeto com luzes brilhantes e forte, de cores azul. Cor laranja, branco, eu fiquei ainda mais curiosa com a relação a esse tema tema e aparições. Desculpe aí. Ok. Bom, gente, pena que eu não posso falar mais. Viu, Simone, só um adendo. Quanto mais o objeto vai passando de branco para azul até chegar a vermelho, quando ele estiver na fase vermelha, ele está já solidificado, tá? Só para você saber. Quando o objeto se torna vermelho, porque ele já se tornou material. Ok, muito importante essa observação. Gente, eu vou ter que desligar agora, porque uma tá brigando com a outra por causa do desenho ali. Então, desculpem, né, esse time para mami, né, time mami. Eu vou ter que atender minhas filhas, né, porque realmente hoje elas colaboraram bastante com o Hangout, mas eu aproveitei que elas ficaram ali quietinha ali. Aqui, só lembrando, esse tema que ele falou sobre solidificação, né, do OVNI é muito interessante, porque eu também vi cores, né, que mudavam realmente de cores, e o engraçado é que movimentos assim rápidos, repentinos, né, isso também aconteceu muito.
É isso, Lília, eu também, antigamente eu não acreditava. Antigamente, quando alguém falava para mim, eu vi um OVNI, não dava atenção, acho que essa pessoa estava ficando maluca. Mas depois que eu comecei a ter a oportunidade de ver muitas coisas, como OVNIs, né? E eu mudei muito a minha forma de pensar. Aqui onde eu moro, em New Jersey, tem muita incidência de naves, como eu já tinha falado, né? No começo do vídeo, muitas naves passando por aqui. Então depois eu mudei muito. Só que na verdade eu não me assustei. Eu não me assustei porque com o tempo eu já vim trazendo certos tipos de situações que não me assustam, né? Como Caio, eu também tenho um dom de visão. Eu tenho o dom de ver as coisas. Então, e as previsões de que vai acontecer. Eu não sei se isso está ligado, são coisas, assim, mistérios que são ligados, interligados juntos, né? Eu creio que eu sempre que tenho o mesmo caminho, e é um caminho desse, da coisa que está fora desse planeta Terra, né? Porque muitas pessoas acreditam na coisa sólida, no que está vendo ali. Geralmente as pessoas não acreditam muito em coisas fora do comum. Então, por isso que muitas vezes as pessoas que acreditam, às vezes é taxado como maluco, como louco, mas quando a pessoa se depara com uma situação dessa, acaba mudando de ideia. Foi o meu caso. Eu realmente não acreditava em vidas fora desse planeta, assim, com tanta precisão como eu acredito agora. Eu sempre achava, assim, que não deve existir alguém lá em cima que mora em outro planeta, né? Mas agora, exatamente com a precisão, não, realmente não existe. Só uma coisa rapidinho, Simone. Quando você falou no céu, só para você ter uma ideia, se você quiser fazer um hangout um dia desse, eu vou contar realmente o que eu descobri sobre alienígena, como eles operam, de onde eles vêm, e realmente eles não estão no céu, eles andam entre nós. Sim, eu também acredito sim. E além do mais, é que não só andam entre nós, como quando eles querem, eles assumem a nossa aparência. Inclusive, eu já cruzei com um deles. É interessante esse assunto, né? Como teve até um governador, eu não sei qual é o departamento que ele trabalhava, mas ele morava no Canadá, né? Ele é canadense, e ele falou sobre que os Estados Unidos teriam uma raça de alienígena chamada Tall White. A veracidade da situação, não sei, mas até uma pessoa fazer uma reunião. Ok. Então, mas só para finalizar, eu já encontrei, minha esposa já encontrou. Aliás, eu vou dizer uma coisa, só para finalizar, se você encontrar um deles um dia, tá? Você vai sentir uma coisa estranha, você vai perceber que não é humano, tá? E a coisa que eles mais odeiam são as pessoas psíquicas, porque pessoas psíquicas e sensitivas conseguem saber que eles são eles, entendeu? Então é por isso que o psiquismo, o espiritualismo não é tão divulgado no mundo hoje em dia e ainda sobrepuja o materialismo no planeta, porque quando a gente passa a estudar essas realidades e ser psíquico, sensitivo, a gente começa a desvendar o véu e eles começam a aparecer por aí. E é o que eles não querem, você está me entendendo? A minha esposa, por exemplo, se encontrou numa situação que ela quase desapareceu, infelizmente, tá? Uau, que interessante isso. Quer dizer, em certo ponto, né? Porque realmente quando a ativos extraterrestres, que realmente esse contato não é muito bom. E ela se encontrou numa situação como a que eles falam hoje em dia, né? Os homens de preto, não sei se você já ouviu falar, fizeram até filmes no Hollywood como comédia, né? Os homens de preto, né? E os homens de preto, realmente, minha esposa cruzou com um deles e realmente ela quase desapareceu. E realmente ela teve que fazer uma coisa para não desaparecer, que eu posso até contar. E eu cruzei com uma pessoa que se aparentou com uma velhinha de 84 anos para mim no meio da madrugada e desapareceu na minha cara, que não era espírito, e eu acredito que eram eles tentando me dizer alguma coisa que foi dito, né? E se quiser, a gente entra em detalhe num outro hangout, numa outra conversa mais estendida, né? O que eu posso adiantar é o seguinte: cada organização da Terra, a Igreja Católica ou qualquer instituição governamental é uma mera extensão de outras organizações que se encontram em outras realidades. E a nossa realidade, por exemplo, a organização aqui terrestre da Igreja Católica,
é somente a ponta do iceberg da organização em si, na sua totalidade das organizações que existem em outras realidades. É uma extensão, é como um braço do povo se estendendo de uma realidade para outra. E a política humana, hoje em dia, ela cruza realidades, infelizmente. Isso que eu descobri com a minha pesquisa. Ou seja, a enganação e a mentira, ela não só ocorre no mundo físico, como no mundo espiritual, e outro mundo espiritual, e outro, em outras realidades. Ou seja, e é por isso que é muito difícil a gente entrar a fundo para saber a verdade, porque a politicagem, a mentira, ela transcorre dimensões, ela cruza mundos. Quer dizer, isso é uma coisa muito complicada, então. Quer dizer, a gente já não sabe a realidade no mundo físico. Quanto mais a realidade no mundo espiritual, se lá a politicagem ocorre da mesma maneira que ocorre aqui. Quer dizer, é uma coisa muito complicada. Muitas pessoas que passam para o outro lado, elas continuam sendo católicas, continuam acreditando na doutrina X ou Y, porque a realidade é muito parecida, apesar de ser outro tipo de matéria, mas é tão sólida e real como o nosso mundo. E o único filme em Hollywood que hoje em dia eu falo, 2 filmes, que conseguiram chegar próximo da realidade, por incrível que pareça ou não, das coisas como elas são realmente, são 2 filmes. O Matrix, tá? Até uma apologia, as pessoas falam, ele tá maluco. O Matrix e aquele outro filme que é Duna, o Dune em inglês, Duna. Duna e o Matrix são 2 filmes que se aproximam muito da realidade, dos fatos das coisas. Então, se quem quiser, assista o Matrix e vão ter começar a entender como as coisas funcionam, entendeu? E as pessoas vão descobrir ao longo do tempo que, por exemplo, a reencarnação que é feita no planeta Terra, ou seja, se a gente vai e volta aqui em várias vidas, é feita de maneira mecânica. E a gente pode discutir isso em outro hangout, como funciona a reencarnação de maneira mecânica. E como eles operam de um mundo para o outro. Esse tipo de coisa. E por que a gente esquece tudo. A nossa mente é wipe out, apagada totalmente. Existe um porquê. Não só porque a gente ofuscaria a nossa mente com grande conhecimento. Não. Isso tem a ver com controle. Ou seja, alguém que sofre de amnésia é alguém facilmente controlado. O sistema controla de uma maneira mais fácil. E é por isso que a nossa longevidade é curta e nossa memória é curta também. Quer dizer, existe um monte de implicações que as pessoas não param para pensar. Ou seja, não tem nem tempo para parar para pensar o sistema que a gente vive. Ou seja, ganhar o pão de cada dia, trabalhar. Ou seja, o sistema não dá condições para o indivíduo ter um momento de meditação, de graça, vamos assim dizer. E essa é a realidade das coisas, infelizmente, né? Ok, então, obrigada, Caio, mais uma vez. Eu vou ter que realmente desligar aqui, porque o negócio... Hoje, a minha filha estão, assim, colaborando bastante hoje com o Hangout. A minha, só para dar um adendo, minha filha está dormindo, tem 2 anos, né? Porque senão ela estaria aqui correndo também, pulando, fazendo aquela coisa, né? Aquela arruaça, né? É que criança a gente não consegue, né, tipo, controlar, então sempre vai ter, ainda mais quando tem 2 crianças, então, mas mesmo assim ainda bem que deu para fazer um hangout tranquilo aqui, e olha, mais uma vez obrigada a você, obrigada a todos que estão assistindo aí, e aos que vão assistir também, né, se quiserem aí, se inscrevam no canal do Caio, vou colocar o link quando terminar o hangout, a fanpage, né? Caio, você tem uma fanpage? Tenho, é Terra Oculta, né, no Facebook. Se você colocar Terra Oculta, você vai achar na minha página. Tem site? Algum site? Não, o site ainda estou desenvolvendo, quer dizer, realmente Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, tem informática, mas não desenvolvi no meu website, né? Preciso desenvolver agora. Então, é mais a falta de tempo. Ok, então eu vou deixar depois os links, tá, de contato. Eu quero agradecer muito a companhia de todo mundo que estão aí assistindo. E vamos marcar um outro, né, para falar de outros temas, porque são temas abrangentes que envolvem muitas coisas. E só lembrando que tudo que a gente falou aqui foi as experiências que a gente procurou, né, experiências de cada um, falando um tema, e de forma alguma vamos seduzir ninguém a pensar como a gente.
Ah, sim, e a perspectiva da nossa realidade, quer dizer, tem gente que tem uma realidade diferente. E, Verdade. e nem, ninguém está errado, cada um tem um ponto de vista da realidade, vamos assim dizer. É verdade. Cada um tem um, a gente respeita o ponto de vista de cada um. Então, um beijo grande a cada um de vocês. Obrigada por estarem aqui e nos vemos na próxima. Então, um abração, um beijão, agradeço, Simone. Obrigada, muito obrigada. Bye para todo mundo, a gente se vê.